Estamos iniciando mais um Avicast, o podcast do Avicena, e hoje temos um grande convidado especialista em geografia e também em viagens educacionais. Professor Anderson Sinatti, seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Rafa. Valeu. Top, vamos conversar sobre um pouco sobre a evolução que os alunos têm fora de sala de aula. Sim, você sempre foi o grande responsável por muitas e muitas viagens e tem uma coleção de experiências fora do colégio. E uma que a minha irmã especificamente se lembra com muito carinho foi uma viagem educacional em 2015. Foi feita para Londres. Como foi essa viagem? Na verdade, foi uma surpresa para todo mundo aquela viagem, né? Foi ideia do seu pai, com certeza. Numa desses cursos que ele teve presente aí, ele voltou e falou: Olha, vai ter uma Olimpíada e eu quero você participando com o pessoal. E aí eu me lembro até hoje, ele anunciou assim no meio da quadra, os alunos todos estavam lá, a galera ficou super animada. E aí nós partimos em direção a Londres, né? Sua irmã foi junto comigo, ela estava acho que no 9º ano, se eu não me engano. E foi uma experiência incrível, porque a gente foi participar da BO, né, que era uma Olimpíada, e fomos meio assim perdidos, tipo, não vamos fazer nada, assim, vamos só olhar, ver como é que é o funcionamento, pra gente voltar mais pra frente e conseguir alguma coisa. E na verdade o desempenho foi tão legal que nós voltamos com o troféu, Que legal, né? né? Então esse troféu tá lá no Arquimedes hoje, toda vez que eu vou lá eu lembro. Muito legal, assim, nós ganhamos numa das nossas apresentações. Em Londres. E eu imagino que ter ido para Londres com os alunos tenha sido um desafio diferente, né? Porque é outro país. Quantos alunos foram ao todo? Acho que nós fomos em 12 alunos. Caramba. Fomos em 12 alunos, foi, assim, foi muito legal. Já começou já na imigração em Londres. Eu olhei para eles e falei, galera, se vira. Então eu passei primeiro, né? Conversei na imigração, expliquei que nós somos um grupo de alunos e falei, olha, conversa com a molecada aí, né? Aham. Quero ver como é que vai Eles ser. têm que passar por isso, né? Tem que passar por isso. Que legal. Todo Então, mundo entrou, ou ficou um aluno de fora, não, todo voltou pro mundo, Brasil. pelo amor de Deus, todo mundo entrou. Foi muito legal. Daí nós ficamos lá no alojamento. Foram 2 semanas. 2 semanas em Londres, 2 semanas. com Estava 12 alunos. com 12 alunos. A gente estava, acho que no outono. E tava frio, muito frio. E aí a galera aproveitou o máximo que tinha, o máximo que podia, assim, passou frio. Nós rodamos por Londres bastante. Eu já conhecia, né? Eu tinha morado próximo. E daí eu levei a molecada, falei assim, ó, vem comigo. Que legal. Botei eles no metrô e falei assim, vamos conhecer Londres. E fomos conhecer Londres. E como você conseguiu organizar para manter tudo, na medida do possível, sob controle, né? Que combinados você fez com os alunos? Eu acho que a experiência lá, é assim, eu sou meio paizão, né? Então eu tenho, eu sou carinhoso, mas eu preciso manter eles perto de mim, Sim. né? Sob meus olhos o tempo todo. E é muita responsabilidade. Mas como eu estava numa área que eu já conhecia e eu sabia que era seguro, então eles ficavam muito perto de mim, que nem pintinho perto de galinha, né? Galera, todo mundo perto de mim assim, e acompanhando todo o processo. Sim. E nós fomos andar de metrô, a gente foi para onde eles quiseram, eu deixei eles escolherem os locais e fomos rodar por Londres. Isso no período vago que a gente tinha, né? Nos períodos livres, e fomos rodar. Rodamos e a galera comigo ali o tempo todo. Sim. Sempre acompanhando as orientações, sem problema nenhum. Que legal. Essa viagem de 2015, experiência internacional, faz um tempinho já. Foi 2015. A gente precisa fazer outra Ah, agora. precisamos fazer outra, né? É. A gente tem planos ou não? Então, tô amadurecendo. Tô amadurecendo. A gente tem bastante coisa agora para falar, né? Acho que a gente tem muita coisa em andamento, muita coisa boa. Sim. E eu queria abrir um plano desses para 2027, Ah, sem show de sombra de bola. Show dúvidas. de bola. Então E o, está prof- no radar. e o professor Lima, você sabe que apoia muito, Com né? certeza, com certeza. E é uma experiência bastante rica, não só nesse caso por conta da competição acadêmica que teve, mas por conta da vivência, de estar um pouco longe de casa, de precisar, como você disse, se virar nas situações, né? Eu acho que a questão, assim, envolve tudo. Envolve uma questão cultural, Sim, né? Porque eles tiveram que se adaptar, de repente, com outro tipo de alimentação. Teve uma mudança pequena de fuso horário. Eles estavam distantes dos pais, mas sempre muito respeitosos comigo. sim, Então eu acho que assim, e eles tiveram aulas, né? Eles durante o dia eles tinham aula e à noite nós fazíamos as competições. Então foi feita uma apresentação que eu me lembro até hoje, muito legal, sobre Singapura. sim. Eles saíram com essa apresentação preparada daqui e foram no decorrer do tempo melhorando o inglês.
né? Eu tenho um aluno, me lembro bem de um aluno, que ele foi comigo e ele só sabia inglês de jogo. Ele era o mais Sei. novinho da turma. Acho que ele tava no 8º ano. Aham. E ele só sabia inglês de jogo. E aí, de repente, cara, ele desenrolou. Ele desenrolou total lá e foi muito bacana, assim. E hoje ele fala inglês fluente, ele seguiu a área de letras, e eu me lembro ele como uma referência. Era o mais novinho de todos. Inglês de É, jogo sim, e mandou ver no inglês. sim. É. Então, experiências assim, elas abrem horizontes de diferentes formas, né? É, eu acho que traz muito amadurecimento, Ah, né? Quando eu vejo essa molecada indo para viagem comigo, a gente começa a perceber quais foram os valores que os pais passaram para elas. sim. E eles tendem a transparecer os melhores valores, por incrível que pareça, né? Então, o fato de serem educados, o fato de serem respeitosos. Eu nunca, Rafa, tive um grave problema. Nenhum problema assim que eu acho que eu tivesse que me aborrecer muito, nada, Sim. né? Eles sempre agem de uma maneira muito madura, né? Então, quando eles se propõem a fazer esse tipo de participação, a gente já faz os combinados antes. Então, quem está indo sabe qual é o objetivo da viagem. Por exemplo, PETAR. PETAR, ela era um objetivo claramente pedagógico. Então, isso foi explicado muito bem para os alunos e eles compreendem essas atitudes de forma coerente ali com a gente. Tá bem bacana. E é legal pensar sobre porque nós enxergamos o colégio como a preparação para a vida, né? É um É, lugar que sempre permite a dúvida, é o lugar que permite erros, é o lugar que os alunos erram não apenas academicamente, mas em outros aspectos também. E cabe a nós apontar esses erros e falar, olha, dessa forma não é ideal, né? E fazer uma viagem é uma mistura dos dois, porque a gente está, de certo modo, em um ambiente controlado até certo ponto pelo colégio, mas também não, porque está fora da escola, né? Então é bastante rico nesse sentido. até porque eles começam a socializar, Sim, né? Então eu acho que essa parte da socialização para alunos que são mais tímidos, né, é muito importante, né? Tomar as decisões que eles precisam tomar ali seguindo a rotina e tudo, traz muito amadurecimento. Eu acho que é uma experiência riquíssima. Eu sempre acreditei nisso, não apenas na parte da socialização, mas a parte mesmo do aprendizado. Por exemplo, se a gente pensar em Analândia, né, o campo que a gente faz em Analândia é um campo que eu fazia com os meus alunos da universidade, sim. né? Então eu levei a galera da biologia, da química, da geografia, que foram cursos de licenciatura que eu já lecionei, para fazer esse campo. A Unesp de Rio Claro leva os alunos para lá. Então você percebe que assim é um aprendizado voltado para a questão técnica, né? Porque eles conseguem muito conhecimento e também para a parte social. Então, é uma experiência riquíssima. Eu acho que todo campo, toda viagem que eu organizei, eu sempre vi, assim, aprendizados muito relativos, muito de destaque. Show. E, inclusive, quando nós iniciamos o Colégio Avicenna em 2019, você foi um dos professores fundadores e nós fizemos várias viagens, uma delas para Brotas, né? A de Brotas, ela já tinha um caráter bem bacana, que nós fomos para lá fazer rafting, Para finalizar o ano, eu lembro dessa né? Foi para viagem. finalizar o ano. Foi ideia, inclusive, da dona Eliana, Que legal. né? Dona Eliane. E aí nós fomos para Brotas, foi uma galera muito legal, que eu tenho muito carinho, que eu lembro muito deles, que foi a primeira turma da Avicena, que você lembra daquele primeiro Com ano, né? certeza, com certeza. Primeiro, segundo, terceiro ano do primeiro ano de Avicena. E a molecada encarou Brotas. E fomos todo mundo fazer rafting. E aí eu me lembro de alguns alunos que tinham muito medo de fazer o rafting. E participaram de uma atividade que era coletiva, porque é necessário remar, Sim. né? É necessário remar, é necessário ter um comportamento coletivo ali. E aí você vê também a galera aproveitando. É, deve ter sido muito divertido. Que tem um outro objetivo, e é divertido. É. E é divertido, né? Ali eu acho que a gente tem um objetivo mais da interação, do trabalho em equipe, né? E passeamos por Brotas também, fomos almoçar juntos, socializamos. É uma experiência que eu acho que todo professor deveria ter com seu aluno fora da escola. Sim. E para o aluno é uma experiência que ele nunca esquece, né? Ele sempre vai se lembrar da viagem de Brotas com o professor Anderson, da viagem para Nalândia, para Londres. Eu acho que normalmente eles não vão lembrar da classificação de relevo do Jurandir Ross, Aham. né? Pode ser que não. Eu acredito que não. Que é algo que eles vão, assim, utilizar ali para o vestibular, né? Mas quando a gente vê essa parte teórica sendo aplicada na prática, é surreal. É, É tem um impacto surreal. diferente, né? Tem.
Tem. Então, eu acho que para o aluno cria uma memória muito importante, né? Uma memória, olha, o meu ensino médio aconteceu, eu aproveitei, foi legal, né? Eu fui feliz. Então, eu acho que ele cria memórias positivas em relação a isso. Sim, sim, sem dúvidas. A viagem para Analândia, ela é feita já faz bastante tempo, né? Como Sim, você disse. E ela vai ser feita agora nesse fim de semana. é. Eu tenho o campo de Analândia, eu montei ele tem mais ou menos uns 15 anos, né? Então, Analândia é uma cidade muito pequenininha, ela vive do ecoturismo e um pouquinho do turismo rural. Mas é uma cidade que, do ponto de vista geomorfológico, ou seja, das estruturas de relevo, ela é fascinante. E dessa vez a gente está indo agora no sábado, estamos indo com mais ou menos 80 alunos, Nossa, 80 alunos, e eu vou ter o prazer de ter o professor Michel e o professor Gabriel comigo, que dessa. né? Então, eu acho que é um campo, ele fica muito mais estruturado, porque a gente está alinhando entre nós três os momentos de fala. E aí a gente faz a subida do Morro do Camelo, que é surreal, porque aí entra o desafio, né? Porque ela é uma escalada de nível fácil, né? Mas o aluno precisa se desafiar a executar essa escalada. Sim, Então, muitos têm muito medo, sim. né? 2019 eu levei o pessoal para lá e tinha um menino que ele tinha muito medo. E ele foi e conseguiu. E dessa vez estão indo alunos também que estão se desafiando a fazer esse tipo de atividade. E aí a gente faz toda uma discussão muito técnica. Eu falo para eles, olha, nós vamos das 8 da manhã às 16 horas da tarde tendo aula. A aula e ela é voltada para as abordagens feitas no vestibular. Então esse campo, ele é criado com essa finalidade. Então toda a parte física da geografia que a gente vê em sala de aula, a geologia, a geomorfologia, a hidrologia, toda a parte física, eles passam a ver isso de maneira real, Na de maneira prática, concreta, na né? É uma prática. baita oportunidade. Sim, porque a gente vai subindo o Morro do Camelo e começa a ter a visão de rochas sedimentares, que a gente trabalhou em sala de aula. E aí a gente para e faz observação de processos erosivos, de intemperismo. Então, é toda uma linguagem muito técnica que eu acho que ajuda, inclusive, os alunos a guardarem, Com certeza. a memorizar. É, porque está aplicando na prática aquilo que ele aprendeu em sala de aula, um laboratório do mundo real. E o mais legal de tudo é que é a galera da terceira série e do cursinho. Tipo, eu não conheço nenhum cursinho que faça aula de campo É, com seus alunos, entendeu? sim. Então, assim, a gente se dispõe. E assim, e tem também uma questão deles poderem se distrair, né? Então, eu acho que a gente faz um diferencial nesse trabalho, por isso que eu bato tanto na tecla de levar os cursinhos, porque eles gostam muito e eles voltam para mim e falam assim, Anderson, foi a melhor viagem que eu fiz na escola. É, Daí eu falo, cara, mas foi para Analândia, assim, mas foi a melhor, sim. né? Então, assim, eu acho muito, muito emocionante. Eles aprendem pra caramba na prática. Nossa, nota 10. Nota 10. Mais de 80 alunos, então. É. Três professores, grandes especialistas. Eu acho que se deve bater uns 90 alunos, cara. Vai ser show de bola. Já. Vai ser show demais. Um grande evento. E nós tivemos também, pela primeira vez no Colégio Avicena, uma viagem com o professor Anderson, claro, um grande líder de viagens, mas também o professor Marleta para o Petar. Sim, o Marleta foi incrível nessa viagem, cara. Assim, eu preciso muito ainda sentar com ele pra gente conversar, mas o Marleta foi ponto-chave nessa viagem, assim, de apoio, de suporte aos alunos, de suporte para mim também, É né? um desafio, né? Então, assim, ele foi fantástico. Como foi essa viagem? Foram quantos dias? Tá. Então, o PETAR, a gente começou a organizar ela no final do ano passado, em dezembro. Já era um projeto já que o Matheus sempre falava, Anderson, vamos petar, vamos petar, vamos petar. O Petar, só para explicar para quem está nos ouvindo, ele é O PETAR, ele é o Parque Estadual Alto do Ribeira, né? certo. Parque Estadual Turístico Alto do Ribeira. Ele fica no sul do estado de São Paulo e é uma reserva gigante de Mata Atlântica, lotado de cavernas. Então são muitas cavernas, são centenas de cavernas, né? E aí você tem algumas apenas que são liberadas para visitação, tá? E aí nós fomos na sexta-feira e voltamos no domingo à noite. Né? Foram então aí 3 dias de viagem, Saiu sexta cedinho. saímos sexta de madrugada. Por volta das 4 horas, 5 horas da manhã, já estava todo mundo no ônibus, animado, Sim. partindo. Vai ter expectativa. Sim. E nós fomos pegando o pessoal pelas unidades, né? Então saiu de Pira, Leme, Araras,
né? Então foi muito bacana, porque aí a gente teve a interação dos alunos em diferentes O que unidades, por si só é bastante rico, né? extremamente. Então se conhecem, fazem novos amigos. Poxa, Eles voltam assim, conversando, criam relações de amizade, trocam experiências, então é muito legal, muito rico. essa expansão de círculo social é um dos objetivos de fazer esses eventos entre diferentes unidades do Colégio Avicena. E que o Avicena ele consegue provocar também isso, promover isso, com outras situações, como a avicultural, Aham. né? Como a avicultural, por exemplo, interclasse e tudo mais. E a viagem é mais uma A delas. viagem é mais uma delas, bastante intensa. E aí a gente saiu, então, sexta-feira muito cedo. E aí como foi a programação? Como foi? Tá, daí a primeira parada, nós fomos para um quilombo, né? Que eu acho uma das partes mais interessantes da viagem, porque ela é um aspecto cultural, tá? E aí eles tiveram contato com a comunidade quilombola, eles almoçaram no quilombo, tiveram algumas oficinas, por exemplo, de caça e pesca, eles viram como é que é feito esse processo, da culinária. E depois eles tiveram uma palestra com as lideranças locais, que é uma palestra do âmbito histórico e político. Então é muito rica, né, para que eles encontrem também a história contada do outro lado. Eu acho que isso é muito surreal, porque quando a gente vê a história, a gente sempre vê a história do lado de quem ganha, É, né? Então, quando você vê essa história do ponto de vista de quem perdeu, é muito interessante, porque traz para o aluno uma reflexão crítica, né? Ele não sai de lá sem pensar, poxa, pode ter sido diferente. Daí, do Quilombo, nós fomos para um distrito próximo de Poranga, que era onde estava a nossa pousada, assim, no meio da Mata Atlântica, uma pousada incrível, muito linda, muito legal, com piscina natural, né? E aí nós iniciamos a atividade no sábado. Vamos fazer evitação de caverna, né? E aí fomos em cavernas, 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 trilhas o dia todo. E o pessoal, muito desafio para eles, porque é difícil, exige uma certa é, consistência física mesmo. eu o dia inteiro andando, entrando em caverna. E depois eles foram nadar em cachoeiras, nadaram no rio, né, próximo à cachoeira. Então, tudo muito seguro, muito raso, né, com acompanhamento dos monitores, dos guias, todos os guias especializados. Os guias que nós tivemos esse ano foram, assim, classe A. Então, eles não deixaram nenhuma dúvida, sabe? Sempre, assim, orientando o pessoal, sempre muito preocupado com a segurança, com conhecimento. Então, foi muito, muito, muito bom. Daí, no domingo, eles fizeram ainda mais uma caverna, que era uma caverna com água. Então, a água batia no peito, Nossa, era fundo, hein? tá? Olha, eu vou ser honesto com você, eu nunca fiz esse passeio. Esse é o passeio que eu nunca fiz, assim. Eu fiquei com uma menina, né? Ela optou por não fazer esse passeio. Eu falei assim, ai, que bom, vou ficar com você. E aí, quem foi? Quem foi? E aí foram todos, o Marleta foi, O Marleta tava. o Marleta foi, o Ele André tava louco por foi, aí, né? foi, tava louco, né? E mais o pessoal, os guias todos, né? Então a galera foi, os alunos foram todos. Ficou eu e ela, ainda bem. Que já não é um passeio que eu gosto muito. Mas é desafiador. Você vê os vídeos, você vê as fotos, ele é desafiador. E depois eles finalizaram a atividade com um aquaride. Desceram o rio de boia, e aí é diversão, né? Ah, É a então é parte da aquilo diversão. que eles nunca, nunca vão esquecer, né? Porque é animal demais. Imagina, eu vou passar 3 dias aprendendo na prática, no meio da Mata Atlântica e visitando caverna, às vezes submerso. Pô, baita experiência animal. É uma coisa que eu nunca vivi. Eu já fiz algumas viagens, mas não como essa, né? Então deve ter sido realmente impactante. Eu me lembro de uma aluna nossa em 2019, e eu fiz toda assim, o convite para a Nalândia, ela ficou toda encantada, né? E aí quando ela chegou lá, ela falou assim, Anderson, eu tô odiando isso. Porque do jeito que você falava, parecia que era uma Disney do mato, né? Mas no final ela entendeu toda como foi legal para ela. Sair da zona de conforto, né? Se desafiar a fazer uma atividade que ela não era acostumada a fazer e, obviamente, guardar a experiência. Eu nunca É. mais encontrei ela, mas ficou na minha memória, Foi a assim. Lorena, não?
Foi a Lorena. Foi a Lorena, né? Eu lembro dela reclamando um pouco na época. Foi ela mesmo, É cara. muito 10, saudades da Lorena. É, Primeira turma fundadora do Colégio Avicena. sim, Muito sim, show. lembrei dela com carinho agora, é verdade. Muito 10. Um abraço pra Lorena. Lorena. E em relação. Agora nós temos mais alguns eventos, porque o Colégio Avicena é cheio de eventos, a gente tenta realmente levar os alunos para a prática, né? O próximo evento que vai ter a viagem para a Nalândia, e aí logo em seguida um evento no colégio que é o Aviono, simulação de Assembleia da ONU. Como está a preparação para esse evento? Ah, então é assim, né? Eu acho que eu sou muito workaholic também, Sim. tá? Então eu cheguei do Petar, na mesma semana eu já estava organizando uma outra viagem e já estava organizando a Nalândia, além de Analândia uma outra, né? E o Aviono, tá? Então a gente tem aí o Aviono, que acho que é um dos eventos mais legais que a gente tem no colégio. Eu acho que transmite muito conhecimento, respeito, posicionamento. Eu acho que é um evento completo. Explica um pouco como é a dinâmica do Aviono e qual a preparação que o aluno precisa fazer para ter um bom desempenho. Tá, então assim, nós temos duas participações no Aviono, para quem não sabe, né? A gente tem a participação a partir da organização. Então, esse ano eu tô com mais ou menos 100 alunos participando da organização. Se alunos trabalhando ativamente para fazer com que Ativamente. seja um show o evento. Ativamente. Eu tive alunos, por exemplo, responsáveis apenas por busca de patrocínio, alunos responsáveis atrás de patrocínios, que esse ano, inclusive, nós temos 15 patrocinadores, né? Então, eu acho que vai ser um evento diferente. Aham. Porque quando a gente passa a ter o apoio da comunidade, eu acho que o evento ele transmite mais respeito ainda. Além disso, a gente tem a galera que vai trabalhar na recepção, no credenciamento, na organização do evento. Eu tenho as minhas auxiliares, que é a galera que vai ficar ali comigo mesmo, resolvendo o pepino, porque na hora é tudo muito correria, as coisas precisam dar certo, né? Então eu trouxe aqueles alunos mais maduros, mais com maior bagagem, e falei, vocês vão ficar comigo e vocês vão resolver qualquer dificuldade que a gente tiver. Mas as dificuldades são coisas tranquilas, né? Que são passíveis deles resolverem. Então existe toda essa preparação da organização, eu já separei já a função de cada um. Nós Desde o temos... credenciamento, né? Chega lá o aluninho, tá. Quem faz o já, credenciamento é o aluno, que dá o já crachá. tá tudo organizado. Então, assim, tem quem vai dar o credenciamento, quem confere o nome que vai para o certificado, né? Quem vai ajudar na distribuição da mesa do café. Porque embora o café ele seja organizado pelo colégio, essa molecada ela vai trabalhar ali. Então, quem faz orientação de banheiro, de onde tem bebedouro, quem conhece a estrutura do É colégio, uma baita experiência legal, né? é, é, Porque, poxa, saber organizar um evento desse porte, são muitos alunos participando. sim, sim. Então, assim, a gente tem 100 alunos só na participação. Daí, nós vamos ter mais ou menos mais do que o dobro de delegações. Ano passado nós tivemos acho que 14 ou 15. Aham. Esse ano nós já estamos com 32 delegações. 32. 32. 32. E aí começa a preparação dessa molecada, né? Como é que a gente vai cuidar desses alunos? Cada delegação, assim, é responsável por um país. Eles vão defender os interesses de seus. Exato. Cada delegação, ela pode ser composta de até 3 alunos. Tá, Mas se o aluno quiser disputar, participar de forma individual, ele pode. tá. Se tiver 4, também pode. Mas para o palco só sobem 3, porque são 3 momentos durante a simulação, tá? Então, cada país, cada aluno, ele faz a sua inscrição no formulário, monta a sua equipe e nós fazemos um sorteio. Então, esse ano, o tema é sobre inteligência artificial, né? Legal. Dentro desse contexto geopolítico. Tem bastante espaço para conversar. Eu acho que é um tema muito atuante, porque a gente está tratando agora de um contexto da guerra do Irã, né? E essa guerra do Irã é uma guerra que vai muito na contramão Uhum. da parte tecnológica, porque o Irã ele abre mão dessa parte tecnológica justamente para tentar boicotar os Estados Unidos, né? E deu certo. Mas ainda assim se faz o uso da IA, e vai se fazer o uso, né? Não tem como. Então, daí o aluno ele tem um país sorteado, e ele vai trazer o ponto de vista que esse país apresenta sobre esse determinado tema. Então ele tem que estudar para saber o que falar. Sim, ele tem que estudar, mas nós temos todos os professores de geografia, desde o 9º ano até o 3º ano envolvidos. Para serem orientadores. Sim, então eu fiquei com a parte da organização,
também faço a parte de orientação, mas a gente tem todos os nossos professores envolvidos. Então tá o Gabriel, tá o Guilherme, tá o Jefferson, tá o Marcelo aqui de Araras, né? Todo mundo participando, Noronha também, né? Todo mundo participando da orientação desses alunos. São 3 momentos. O primeiro é o chamado DPO, que é uma declaração de posicionamento oficial do país. Então, como é que o país ele acredita que deve ser tratado esse tema? E todos os 32 falam. Os 32 falam. Ele é um discurso de 3 minutos, então nós fizemos uma redução comparado ao ano passado. Por conta do número. Tá? Eu já tinha previsto isso com o Claudinho, a gente conversou sobre, falei assim, Claudinho, me autoriza? E aí a gente já deu uma reduzida de 5 para 3. Então, é o discurso do DPO, mas ainda assim são 3 minutos falando. Né? Para um aluno, é muita coisa. 3 minutos na frente do palco, da galera toda. Cara, eu me lembro de uma aluna carinhosíssima no ano passado. Foi linda a cena dela. Ela foi fazer o discurso e ela travou. E ela travou e ela ficou naquele momento de tensão. E aí, ela respirou fundo e fez um discurso lindo. E aí todo mundo, assim, viu aquele momento que ela, de dificuldade, assim, aplaudiu, cara, porque foi muito bonito. Né? Então eu acho que a gente consegue proporcionar nesses eventos momentos como esse. Um baita momento, né? Um desenvolvimento enorme. Aquela coisa que o aluno encara uma dificuldade, porque falar em público causa um frio na barriga gigante. E é o que a gente reconhece desde sempre, por meio do Avited a gente tenta trabalhar, e agora também por meio do Aviono, e o aluno tem que ir lá na frente do palco, falar, defendendo seu país. Poxa, Para todo mundo, eu acho. Eu que tenho 27 anos de sala de aula, até hoje, quando eu entro numa sala diferente, me dá um friozinho na barriga, né? Eu acho que isso vai ser sempre assim. e aí o aluno que passa por isso no ensino médio, depois quando ele vai lá para universidade, ou quando ele vai trabalhar, ele tem já uma bagagem diferente, né? Não é mais a primeira vez. O frio na barriga pode ser que exista, mas é Sim. um frio diferente, né? Eu acho que assim, eu acho que a gente consegue, nessas várias propostas que o colégio tem, favorecer com que esse aluno chegue na universidade muito mais bem preparado. E eu falo do ponto de vista emocional, também intelectual, obviamente, mas você que já deve ter feito algum processo trainee, você sabe como que essas dinâmicas, como que essas apresentações são importantes, Com certeza. né? E aí o Aviona, então, ele tem esse primeiro momento, que é o DPO, depois a gente vai para o debate. O que eu mudei em relação ao ano passado? Ano passado, os sorteios eram feitos na hora. Esse ano, os sorteios já vêm pré-estabelecidos com 2 semanas de antecedência. Uhum. Então, sexta-feira, a gente encerra as inscrições e eu já faço o sorteio. Então, os alunos, eles vão se preparar melhor, porque eles já sabem quem faz a pergunta e quem dá a resposta. Quem faz a réplica e a tréplica, né? Então, eu acho que isso vai elevar o nível do nosso debate, né? Porque são alunos do ensino médio e precisam se preparar. E por final a gente faz a propositura, né? É um discurso de 1 minuto, onde os alunos propõem uma resolução para o conflito, para a situação. E aí todo mundo vota. Ou não, né? Vota ou não. Mas eles estão muito bem orientados. Esse ano acho que a gente tá vindo assim com uma equipe de professores muito bem assistidas, assim, acho que vai ser legal. Um dos pontos que eu gosto desse evento, além de todos os benefícios e o que ele permite que os alunos desenvolvam, é a parte dele ser chique, né? Porque todo mundo bem vestido, dá um clima sério, porque estão representando países, né? Muito legal. Hoje uma aluna me perguntou assim, professor, como é que você vai vestido? Daí eu falei assim, eu vou de terno. Assim, mas qual é a cor do seu terno? Eu falei assim, olha, eu tenho 3 ternos, eu acho que eu vou com um azul marinho. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu sou sua auxiliar e eu queria combinar com você. Que legal. Então eu achei muito Atenção bacana, máxima assim. ao detalhe. Show de bola. Com certeza, né? A preparação dela. É, ideias. E esse o grande evento que vai ter ainda é este mês, mas esse nós não saímos do colégio, né? Esse no colégio Avicena. Mas logo mais, pelo que você já disse, tem outra viagem aí sendo preparada. Tem. Essa próxima viagem, eu acho que. Cara, eu adoro, né, cara? Eu acho que é muito legal. Acho que é muito bacana. Né? Eu acho que ter a experiência de ter fora, assim, é muito bacana. Enfim, a gente tem uma próxima viagem. Ela tá para ser anunciada essa semana Aham. ainda.
Você quer que anunciar? Porque eu não sei se o podcast vai sair semana que vem. Então, semana que acho que vem. dá pra falar, vai. E, e aí vão ser 4 dias de viagem. Caramba. Sim, a gente vai para Ubatuba. Aham. Então, o passeio já começa chegando no nascer do sol em Ubatuba. Então, a ideia é ver o nascer do sol na praia com a molecada. A Boa. gente toma café e vai pro Projeto Tamar. Que massa. Sim. E aí, no Projeto Tamar, a gente tem uma visita orientada, né, com os biólogos especializados ali, sobre toda a estrutura da questão relacionada ao projeto, sobre o financiamento do projeto, como é que é a questão das tartarugas marinhas, como é que é feito o tratamento, a coleta, né, desses animais. E depois a gente vai para Paraty. Aí Paraty é o nosso foco principal. Então nós vamos passar 3 dias em Paraty. Vamos fazer toda a parte histórica, que é muito legal. Muito rica. A gente faz todo um passeio a pé mesmo, com um guia especializado, percorrendo as áreas históricas de Paraty e como que todo aconteceu o desenrolar histórico naquela região. E à tarde a gente faz um passeio de jipe, parando nas cachoeiras. Massa demais. Então a gente consegue casar o cultural com o turístico ali, que também é um aprendizado, né? E a gente para nas cachoeiras para banho, volta para Paraty, né? Fica a volta para pousada. E aí à noite a gente sempre tem as nossas saídas coletivas, e é muito legal, Rafa, eu vi isso no Petar, né? A gente combina saídas coletivas e tem toque de recolher. Sim. Então, ou ele tá comigo, ou ele foi com Marleta, ou a galera tá com algum dos responsáveis ali. Eles nunca estão sozinhos, né? Eu acho que é primordial É muito isso. importante. Vai todo mundo junto, volta todo mundo junto e toque de recolher, tá? E aí depois, no domingo, a gente sai de escuna. E aí o passeio é surreal. Porque ele vai parando nas ilhas, em Paraty, próximo a Paraty, inclusive, Trindade, e a galera sai para mergulho. E para na praia, desce na beira da praia, né? Então é o dia todo, a gente fica acho que das 10 da manhã até as 16 horas percorrendo ilhas para mergulho, tá? E aí na segunda-feira a gente faz mais uma parte pedagógica, que é a visita nuclear, a visita na usina nuclear de Angra dos Reis. Tá? Ela já está agendada, já está fechada já. Os caras recebem a gente lá. E aí é uma experiência também É uma baita viagem rica em todos os sentidos. de outro patamar, De né? outro nível. Caramba. Quando vai ser? Setembro, Setembro. dia 25 a 28 de setembro, E é para os alunos de qual faixa etária? ensino Do médio. ensino médio. Então, os alunos do ensino médio terão duas viagens maiores, né? Porque na Lândia também Sim. para os alunos mais velhos. Mas isso é raro em um colégio, hein, professor Anderson? Ah, Rafa, eu acho que é difícil a gente encontrar pessoas que abracem essa Sem causa, dúvidas. né? E aí eu fico ali, né? Tipo, me dá carta branca. E a galera me dá carta... Não pode me dar carta branca, cara. Se me dá carta branca, É capaz de ter três daqui a pouco. eu faço. Eu acho que duas é muito legal, né? Então a gente, pro ano que vem, eu imagino que a gente volte a fazer o PETAR. Acho Aham. que essa é a expectativa. Principalmente porque esse ano nós somos com 32 alunos. E a ideia é que no ano que vem a gente vá com mais pessoas, né? Porque eu acho que tem que movimentar a galera. E quem sabe não sai algo internacional, né, Rafa? É, vamos trabalhar para isso. Ah, Vamos trabalhar você dá para isso. carta branca? É, com certeza. Vamos para cima. Não, porque o que isso proporciona aos alunos é difícil de descrever, né? Os alunos voltam diferentes. É o tipo de vivência que contribui muito para o desenvolvimento em muitos e muitos aspectos. Então, temos que fazer, sim, viagens seguras, viagens com apoio de pessoas muito experientes, como você. E eles vão levar isso para sempre, não só a parte do desenvolvimento, mas a parte das memórias. Então, quando a gente pensar o que nós gostamos, o que nós mais gostávamos dos colégios em que nós estudamos, nós pensamos nas aulas, sim, mas também nos eventos que aconteceram, na gincana que teve, nas viagens. Então, eu acredito muito que isso forme grandes memórias. E por isso eu valorizo demais essas viagens. Eu acho que assim, é muito legal. Eu tive um feedback depois dos pais dos alunos que foram pro PETAR.
Rafa, eu tive, eu acho que eu cheguei até a encaminhar Você um para compartilhou você, comigo. e que eu fiquei muito emocionado, assim, de uma mãe que veio falar o quão rico foi para a filha dela e como ela voltou feliz, né? Contando os detalhes, compartilhando aquilo e nos agradecendo, né? Por ter proporcionado essa experiência. E eu não tive um pai, acho que eu não tive um nada, né? Primeiro que a gente montou um grupo e ali eu fui passando todas as informações passo a passo Os para que pais os ficarem pais sempre a par. se sentissem seguros, né? Aham. Porque para mim são crianças de 15 anos, tá? Que estavam indo ali comigo, sob a minha responsabilidade. Então eu me coloquei como pai, como é que eu gostaria que fosse a situação. E aí toda paradinha eu mandava mensagem, falei assim, olha, estamos parando para o almoço, temos mais 2 horas de percurso, o sinal de internet vai dar uma falhada, não se preocupem, né? Daí as mães falam assim, Anderson, pede pro meu filho mandar mensagem, porque ele não me manda mensagem tem 2 dias. Sim. Né? Então, acho que todo esse cuidado, eu acho que transparece muita segurança do que a gente visa proporcionar para eles, Sim, com certeza. né? Porque a experiência é legal, né? A gente está com os alunos na estrada, mas é tudo pensado de forma muito segura, né? Então, eu não faço uma dessas viagens se eu não me sentir seguro. E a galera que até hoje se permitiu ir, são todos excelentes, assim. É. Todos excelentes. Incrível, incrível, professor. Puxa vida. Uma grande. São aulas diferentes, né? O desenvolvimento, todo o crescimento que isso traz, isso é marcante demais. Parabéns por organizar tudo isso, porque você é o grande responsável, você tem as ideias. Os alunos devem agradecê-lo sempre, tá? Então, os alunos que estão nos ouvindo, o professor Anderson, grande autor das viagens, sempre muito animado para fazer, Sim. colocando a mão na massa. Então, parabéns. Obrigado, Rafa. Obrigado. E caminhando para o fim de nossa conversa, que foi muito legal, né? Saber um pouco das viagens e do passo a passo, da visão das famílias. Para você deixar um recado para os alunos, né? Porque tudo isso que você faz, é claro que tem o lado da diversão, mas não existem dúvidas de que você faz por conta daquilo que a viagem proporciona aos alunos, né? O que você acredita que os alunos tenham que focar para se desenvolverem? Rafa, eu acho que assim, primeiro eu faço tudo isso porque eu acredito, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, é a gente acreditar no poder da educação, né? No poder da transformação. Então, eu acho que isso é algo muito assim importante para que me motiva a fazer. E quando eu vejo alguns alunos, nós tivemos alguns casos esse ano do PETAR de 2 alunas que elas eram de unidades diferentes e elas estavam indo sozinhas, ou seja, sem nenhum amiguinho, sem nenhuma amiga. E eu fiquei pensando, cara, como essas meninas foram corajosas, né? De estar disposta a fazer um passeio, ir, né? Se divertir, interagir e conhecer as pessoas. É porque geralmente a gente depende de, quem vai comigo, né? Quem vai comigo, né? Sim. É a primeira coisa. Você vai comigo? Eu tive pessoas que não quiseram ir porque não tinha com quem ir, né? E ao contrário dessas 2 meninas, elas se dispuseram a ir. E assim, ver essa galera chegar na hora, se dispor a fazer as atividades, né? Se divertir, aprender, eu acho que isso é muito bonito, eu acho que isso é muito real. Então eu acho que para quem ainda pensa em ir, né, amadureça a ideia, conversa com a gente, né? Eu acho que tem aí, quando a gente faz essas viagens, tem as diretoras de unidade que sempre estão envolvidas, elas sempre dão um suporte muito grande pra gente, né? Eu estou fazendo agora na Lândia, e eu até agradeci hoje a Isa, né? Porque a Isa deu um suporte muito legal para o campo de Analândia. Então, a gente tem uma equipe muito bem qualificada para poder assessorar esses alunos para tirar essas dúvidas. Então, eu acho que eles têm que se arriscar. Eu acho que tem que vir com a gente, sabe? Eu acho que tem que. Eu acho que para os pais é um investimento muito importante. Né? Para quem quer ver o seu filho amadurecer, crescer, né? Se tornar pessoas independentes, porque a gente cria eles para serem independentes. Entender que o Né? mundo não é só o celular. Não é só. E assim, a molecada lá ficava sem celular. Não Porque tinha só sinal, né? não tinha sinal. Não tinha sinal, só quando voltava para a pousada só. Então é uma experiência que tira eles da caixinha, que proporciona eles a pensarem
de outra forma. E eu acho que isso não tem preço que pague. Tem que participar. Tem que participar. Tem que Show de bola. Show de bola, Tem que, professor. tem que. Muito 10 a nossa conversa, eu agradeço muito. Agradeço muito a sua participação e agradeço muito o trabalho. Dou sempre parabéns pelo trabalho porque é muito marcante. Sabemos que é bastante marcante para os alunos. Valeu, Rafa. Muito obrigado. Eu espero que a galera ouça o podcast e participe, né, das viagens, né, se interesse, peça pra gente. Hoje uma aluna veio trazer uma ideia para mim. Anderson, eu queria visitar o Museu de Zoologia da USP, né? Vamos. Eu disse, por que não? Por que não? Né? Vamos ver se a gente consegue viabilizar É isso aí, com certeza. essas experiências escolares para os grupos. Quanto mais, melhor. Isso aí. Beleza, Rafa? Incrível, professor. Um abraço, pessoal. Obrigado. Esse foi o Alvicast. Valeu, obrigado.